Olá, boa tarde a todos. Já de antemão quero pedir desculpa pela voz, simplesmente, ô Marcelo Salzano. Eu acordei assim hoje. Pode acontecer. Aconteceu, acordei assim, tô tomando pastilha, água, tudo. Mas eu quero pedir desculpa pela voz, acordei assim, simplesmente foi isso. Sou o Paulo Nunes, comigo tá o Marcelo Salzano. O Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, no FM 101.3, no guaíba.com.br, nos aplicativos móveis e depois também no Spotify. Coloca a Guaíba Esporte no Spotify, fica disponível lá o episódio do Posse de Bola. Esse é o episódio 24 do Posse de Bola aqui da Guaíba, a gente recebendo sempre convidados especiais para contar um pouquinho da sua história no meio do futebol, o envolvimento com a dupla Grenal. A gente está com um convidado super especial para o programa de hoje. A produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central do Guilherme Silva, central de gravações do Guilherme Silva e do Luciano Vargas e também do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral, acho que ele está feliz, né? Do corintiano Claudinei Girotti, que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras na última quinta-feira. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, @Guaíba Esporte no Twitter e também no nosso Instagram. Coloca Guaíba Esporte, nos siga, nos acompanhe. Também vale para o YouTube, Guaíba Esporte, o nosso canal de YouTube aqui da Guaíba. O Posse de Bola, que tem o oferecimento de Banrisul e Vero, a dupla imbatível para o teu negócio. Banrisul e Vero, né? O Banri Compras, eu utilizo muito o Banri Compras, o Marcelo Salzano, sabias? Banri Compra e também Vero, a dupla imbatível para o teu negócio. Banrisul com a gente aqui no Posse de Bola. Apresento o nosso convidado especial desse episódio do Posse de Bola. Bom, hoje temos a imensa satisfação, Paulo Nunes, de receber aqui Luiz Fernando Zacchia, ex-vice de futebol do Internacional por algumas gestões, de muitos serviços prestados ao Colorado. Temos aí muitas histórias também para recordar durante esses 50 minutos que estaremos aqui. E é uma honra te receber aqui nos estúdios da Rádio Guaíba, meu amigo Luiz Fernando Zacchia. Boa tarde. Boa tarde. Prazer todo meu em voltar a esta casa, em voltar a Guaíba e principalmente falando de um assunto que a gente gosta e gosta também de relembrar, que é as histórias do Inter. O Posse de Bola tem uma frase que é do Cristiano Silva e a gente usa aqui no programa: só conta história quem tem história para contar. E o Zacchia tem muitas histórias para contar pra idade, gente. Né? É vivência, experiência. E o Luiz Fernando Zacchia, que teve muitas passagens como vice de futebol, lembro aqui de 1988, 1989, 1991, 1995 e também 1999. E diretor de futebol em 92, no título da Copa do Brasil, em que o vice era o seu irmão, Pedro Paulo Zacchia. Então, aí, muita experiência também. E antes até de a gente entrar nas histórias propriamente ditas, o atual momento do Inter, essa conquista de campeonato gaúcho, teve o encontro promovido pelo presidente Alessandro Barcelos, em que você fazia parte lá dos dirigentes que estavam no CT Parque Gigante. Eu imagino, vendo de fora, que também a união do clube num momento tão importante, isso também faz a diferença. E fez a diferença, eu tenho absoluta convicção disso. A primeira iniciativa da diretoria, do Alessandro, do Bisol, em poder juntar pessoas que já passaram pelo futebol, pessoas que já passaram por campeonatos, naquele momento o Campeonato Gaúcho, alguns polêmicos, outros menos polêmicos, ex-presidentes do clube, da grandeza estava lá o Fernando Carvalho, estava o Marcelo Medeiros, quer dizer, ex-presidentes que têm história e serviços extraordinários para o Inter. E é importante, assim, o clube está muito dividido politicamente falando nos últimos tempos, né? Todas as votações são apertadas, votações no conselho de matérias absolutamente importantes, mas sempre foram muito bem divididas, né, visualmente. Então, isso mostrava que o clube politicamente está dividido. É bom e é ruim, né? É bom porque eu acho que a oposição é absolutamente salutar quando é uma oposição construtiva, quando é uma oposição que mostra caminhos e soluções, porque são pessoas experientes. Eu já tenho 37 anos de conselho, passei
por diversas situações, tu lembraste agora, Marcelo, boas e ruins dentro do campo, dentro das administrações, com dificuldades financeiras, outras nem tanto. Então, todas essas experiências tu pode emprestar para o clube num momento que estávamos numa disputa no Campeonato Gaúcho, que aquele momento era polêmico, se falava muito em arbitragem, se falava muito em tendências, né? E evidentemente que nós queríamos a maior lisura possível dentro do campo e que ganhasse o melhor, porque nós tínhamos convicção que o Internacional tinha e tem um time melhor do que o Grêmio, é um time mais ajustado, mais tempo, enfim, e que tinha uma importância muito grande. Um dos orgulhos que os colorados têm é que nós somos os únicos octacampeões do Rio Grande do Sul. Né? Isso é extremamente importante e não queríamos correr o risco de que pudéssemos aí perder essa hegemonia. Então, este Campeonato Gaúcho teve um fator diferente, né, para os dois lados. Né? O Grêmio queria que chegasse no octa e o Internacional que não queria que o Inter não queria que o Grêmio fosse octa. Então, esta união, e foi demonstrado e foi mostrado para os jogadores, teve inclusive nesta própria reunião, Marcelo e Paulo, a participação do D'Alessandro, que foi extremamente importante, para mim me surpreendeu muito positivamente, o posicionamento, a visão do D'Alessandro, de que relatando como é que estava o vestiário, e ali nós estávamos na antevéspera do primeiro Grenal, mostrando a potencialidade, o estado anímico que estavam os jogadores, e dali saímos e fomos ver um pouco do treino, para que pudéssemos mostrar aos jogadores, e a gente conhece o jogador, e eles se impressionam quando eles veem lá 20 ex-dirigentes diferentes vendo um treino. Quer dizer, isso era uma simbologia, um sinal que, bom, tá se criando uma união em torno do clube e isso é bom para todos nós. Então, eu acho que foi extremamente importante e eu tenho um posicionamento muito claro. Eu acho que a oposição se demonstra no momento do processo eleitoral. Este é o momento de união do clube, esse é o momento que nós queremos ganhar todas as competições, que nós queremos o melhor para o clube, mesmo as votações polêmicas e divergentes que houveram, a questão da Liga, depois teve a questão do aumento de mensalidade, eu votei com a diretoria no aumento de mensalidade, é receita, o clube precisa de receita, não vamos fazer aqui o discurso demagógico que não precisa aumentar sócio. A Internacional não aumentava sócio desde 2019, não aumentava o valor da mensalidade. Então eu tive tranquilidade, acho que, bom, a oposição vai ser no processo eleitoral, se houver oposição, isso o campo vai determinar, a administração vai determinar, e nesse momento nós temos que estar unidos. Ficamos e fomos extremamente unidos no Campeonato Gaúcho, tivemos o resultado extremamente satisfatório, que todos nós queríamos, e me parece com absoluta justiça fomos campeões gaúchos, e acho que temos que seguir com essa união ao longo do ano. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, só competição grande. Agora, eu quero também fazer uma rápida cronologia dos fatos aqui, Paulo Nunes, em relação às tuas passagens como vice de futebol. A primeira, 88, 89, o Inter, ele tem aí uma decisão de campeonato brasileiro contra o Bahia, acaba perdendo o título dentro do Beira-Rio naquele 0-0, mas tem, entre outros episódios marcantes, o Grenal do século, que o Inter vira no Beira-Rio. Eu nem preciso aqui relembrar tudo o que aconteceu naquele clássico. Mas como é que foi no vestiário quando o Abel chega e dá a real para os atletas, porque o Inter já tinha um jogador a menos, estava perdendo por 1-0 e consegue aquela epopeia, virando e classificando para a final diante do mais tradicional adversário? Veja, eu quando contratei o Abel veio pela primeira vez em 88, eu trabalhei 3 vezes com o Abel. Em 88 eu tinha convicção na contratação. E mesmo lá dentro, me lembro que foi a saída do Chiquinho, que era o ex-treinador, foi meia polêmica internamente, e se tinha um lobby interno, lobby eu digo assim de conselheiros, para o Marinho Pérez. Né? O Marinho Pérez era o treinador da vez, ele estava bem no Belenenses, tinha feito um bom campeonato português, queria voltar para o Brasil, e tinha
né, essa simpatia de setores do clube. Mas eu tinha convicção do Abel. E o Abel era um treinador de Santa Cruz e Recife, não tinha história muito como treinador de futebol. Mas eu estava acompanhando. Por que eu acompanhava? Porque um empresário que trabalhava muito com o Inter, Vadir Cury, e o Vadir me falava sempre dele, presta atenção nesse treinador. E eu fiquei acompanhando. Fiquei acompanhando quando, naquele momento da saída do Chiquinho, eu disse, bom, eu vou jogar as fichas no Abel. E fez um campeonato brasileiro muito, muito bom. Né? O Internacional foi, ao longo daquele campeonato, que teve a melhor campanha, que teve, só não foi campeão, mas que teve teve o goleador do campeonato, que foi o Nilson, tinha a terceira defesa menos vazada, enfim, era um time extremamente balanceado, homogêneo, muito bem treinado na época. E quando, do Grenal do século, do intervalo, ali eu tive a constatação que eu contratei um grande treinador. Porque ali era a maior diversidade possível. Nós tínhamos jogado o primeiro Grenal no Olímpico, foi 0-0, e jogamos muito melhor do que o Grêmio. Era um jogo que o Internacional teria que ter ganho pelo que tinha apresentado naquela partida. Mas Grenal é um jogo de iguais, né? O Grêmio também tinha um bom time, um belo time o Grêmio tinha, treinado pelo Minelli, enfim, era briga de cachorro grande, né? Os dois times num bom momento. Aí vamos para o jogo no Beira-Rio, 74 mil pessoas no estádio, perde por 1-0 no primeiro tempo, tem o Casemiro expulso, era para ser 3-0 para o Grêmio no primeiro tempo, o Internacional se atrapalhou muito com o gol do Grêmio e depois com a expulsão do Casemiro. E está completamente desarrumado. Né? É aquele jogo que a tendência natural é que tu vai ser derrotado e que o resultado não seria somente 1-0. Aí tu tem o treinador. Eu digo, bom, agora vamos ver se eu tenho... Né? Eu estou na mão do treinador. Quer dizer, é quem pode me dar uma solução para o segundo tempo. Não só com a mexida dele, que fez uma mexida correta, quando ele bota o Edu, que era um ponto esquerdo ofensivo, mas era um jogador de muita condição física, fazendo... tanto a lateral como a ponta esquerda. Naquela época se jogava com dois ponteiros, Maurício num lado e Edu no outro. E o Edu fazia essa dupla função. Tu fica vulnerável. Eu estou com 10, eu estou com ponteiro na lateral. Eu não botei um lateral, eu não substituí pelo um igual. Ele faz um ajuste, bota um ponteiro e coloca o Diego Aguirre ao lado do Nilson. Né? Jogo com 2 fincados e mais um ponta aberto, um ponta de força que é o Maurício. Quer dizer, estou analisando friamente um time faceiro. Eu estou perdendo o jogo, o adversário está bem melhor e eu estou faceiro, eu posso tomar 3. Mas aí tem a questão da mobilização também. O Abel é muito bom nisso, né? Além de ser um belo treinador, é um treinador que trabalhava muito campo, muita jogada ensaiada. Aquele próprio Grenal, o Internacional deixa de fazer um gol depois numa falta, numa jogada ensaiada. O Abel tinha muito disso. E ali no intervalo, ele ajusta o time, né? E todo mundo ficou meio surpreso, inclusive o vice de futebol ficou surpreso de, daqui a pouco vão jogar por uma bola, um empate, e vão para um pênalti, e ele não, eu vou para cima e vou ganhar o jogo. Ele passou essa convicção, ele puxa o Casemiro e diz, olha, se nós perdermos, esse cara aqui não pode entrar no estádio mais. Vai ficar marcado como responsável da derrota. E o Casemiro era muito bem quisto pelos jogadores, era uma liderança extremamente positiva. E aí ele trabalha o emocional do grupo também, de jogar também pelo Casemiro. Vocês têm que jogar pelo parceiro. Isso funciona. E aí a mobilização, e começa a chutar a parede, chuta a porta, não sei o quê, que vamos para cima, eu vou ganhar esse jogo, vocês vão ganhar. Que eu saí dali, aqueles 20, 30 metros que tu sai do vestiário, entrava no túnel, porque naquele tempo o dirigente ficava na Casa Mata, eu saí com a convicção de ganhar o jogo. Troço impressionante. Quando termina o primeiro tempo e eu caminho naquele túnel, eu digo, vou tomar uma goleada. Eu sou capaz de tomar uma goleada. E 15 minutos depois, eu faço o mesmo trajeto, eu vou ganhar esse jogo, eu ganho esse jogo. E ali se viu que tu tinha um bom time, tinha um time treinado, tinha bons jogadores, mas tu tinha um bom treinador. Né? Aí se perde para o Bahia.
talvez, eu sempre digo, eu tive 2 derrotas marcantes, o Bahia e depois o Olímpia na Libertadores. E ali eu sempre disse, nós perdemos porque tanto eu como o Abel éramos 2 jovens. Eu tinha 32 anos. Vice-presidente de futebol, tinha jogador mais velho do que eu. Ademir Maria era mais velho, Aguirre Garay. E o Abel tinha 34. Também era um treinador novo, né? Se tivesse um dos 2, fosse o Záquia de hoje ou o Abel de hoje, não tenho dúvida alguma que o Internacional ganharia ambas competições. Talvez ali tenha faltado a experiência diretiva, tenha faltado até a própria experiência como treinador, que a vida ensina, a vida mostra. Era muito jovem, eu tinha 32 anos, quer dizer, daqui a um pouco tu está dirigindo um clube como o Inter, indo para uma final do Campeonato Brasileiro. Nós chegamos na Bahia, a imprensa baiana considerava o Internacional super favorito, porque fazia 10 anos que o Internacional tinha sido tricampeão brasileiro, então tinha assim, uma imagem extremamente de time vencedor dos grandes times de futebol brasileiro, e nós éramos o favorito, e nós também tínhamos esse sentimento. Tanto é que fomos para o jogo, saímos ganhando 1-0 ao natural, e depois duas situações episódicas, o Bahia virou 2-1, e o Bahia tinha um bom time. E aqui 0-0. O Bahia tinha um bom time, o Bahia tinha um grande treinador, o Evaristo. Agora, o interessante no time do Bahia é que nenhum jogador do Bahia deu certo fora da Bahia. Nós olharmos, vai olhar o Charles, vai olhar o Bobô, vai olhar o Zé Carlos, que o Internacional pagou uma fortuna, o Paulo Rodrigues, que era um belo volante, o Grêmio trouxe o João Marcelo, o zagueiro, o Ronaldo, o goleiro, foi pro Fluminense, nenhum deu certo fora. Só no Bahia. Algo interessante. Naquela época tudo era possível. E aí, mas era um time muito bem treinado, um time ajustado, seu momento extremamente favorável, e infelizmente não tivemos competência para ser campeão. Sabe que sobre o Evaristo de Macedo, eu ouço muitas histórias em relação a ele. É claro que ele foi um jogador espetacular, extraordinário, e fez história no Barcelona e no Real Madrid, para quem não se lembra. É ídolo dos dois. É ídolo dos dois. E como treinador, além de ele ser muitos dizem que ele é muito engraçado, que ele contava muita história, mas ele era muito inteligente taticamente para armar o time também, né? Ele é da escola do Enio Andrade. Eu trabalhei com o Enio. Era a escola do Enio. Eram estrategistas, mas treinadores que durante o jogo, às vezes sem mexer nos 11 jogadores, ele mudava a forma de jogar e ganhava uma partida. O Enio era craque nisso. O Enio não precisava substituir para mudar a dinâmica do teu time e funcionava muito bem. Nós tivemos uma participação em 91 com o Enio Andrade. Eu assumo o futebol no meio do Campeonato Brasileiro, já na parte final. E aí tinha uma situação difícil, porque o Asmus era presidente, eu era primeiro vice-presidente do clube e assumi o futebol no lugar do querido amigo Pércio França. E aí assumi com uma condição. Eu disse, olha, Asmus, o Asmus nos convidou, assumo com uma condição. Tem que ser o Enio Andrade treinador. E eles tinham uma briga desde a Libertadores de 80, quando o Asmus era presidente e o Enio era o treinador, e ali nunca houve acerto depois, né? Um responsabilizava o outro, porque o Enio disse que quis um centroavante, o Asmus não quis contratar, o Asmus disse que queria e o Enio que não quis, enfim. Então ficou aquela... Rusgas que nunca foram superadas. E aí é a condição. Aí o Asmus, não, com esse eu não trabalho. Eu disse, não, então estou fora. Eu preciso, nós estamos numa situação ruim, a Internacional estava lá na rabeira do campeonato, correndo risco de rebaixamento. Eu disse, olha, eu preciso de um cara pronto. Eu tinha aprendido com a derrota do Olímpia, de ter um treinador novo como eu. Aí eu precisava, cobra criada, e sem dúvida alguma, foi o melhor treinador que eu trabalhei, o que mais conhecia futebol, mais do que todos, Enio Andrade. Aí contratei o Enio, depois contratei o Gilberto Tim, quer dizer, formei a dupla vencedora, uma dupla que tinha sido tricampeão brasileiro, supercampeão, tinha sido campeão no Grêmio, campeão no Curitiba, enfim. E nós fomos jogar a última partida contra o Corinthians
em São Paulo. No Pacaembu, né? Corinthians, o ano que o Corinthians é campeão, tinha um bom time, era liderado pelo Nelsinho, tinha o Tupazinho, tinha o Neto, o time ajustado, tanto é que foi o campeão. E fomos jogar no Pacaembu. E todos os resultados deram errado. Aquele dia que a rodada é para te liquidar. E o empate eu estava fora. O empate o Internacional estaria rebaixado. E empatar com o Corinthians no Pacaembu em condições normais seria um bom resultado. E os resultados paralelos todos errados e tem que ganhar o jogo. Aí o Internacional faz 1-0, gol do volante, do Júlio. Bom, nós vamos para o intervalo. Estou imaginando, agora o Enio bota os 11 dentro da área, eu na frente da área, o Asmus do outro lado. Todo mundo tem que terminar esse jogo 1-0. Eu não posso perder, não posso empatar. E o Enio, com aquela tranquilidade, ele nunca usava quadro negro, ele sempre botava uma prancheta com tampinha de garrafa. Ele foi para o quadro negro e mostrou como é que o Corinthians jogaria. Ele tinha treinado há um tempo atrás, recente, o Palmeiras. Então ele estava acompanhando bem o Corinthians e acompanhava bem o trabalho do Nelson. E ele disse, o Corinthians vai jogar assim, fulano vai para cá, o ciclano vem para cá. Se nós fizermos isso, aí ele demonstrou como é que tinha que fazer, o fulano sai para cá, o outro marca ali, o outro pega lá, avança. Nós ganhamos o jogo fácil. Se nós não fizermos, nós vamos perder. Pacaembu lotado, né? Lotado, uma guerra. Termina o jogo 3-0 para o Inter. Né? Gol do Paulinho Criciúma e do Luiz Fernando Gomes. Ele leu todo o jogo do Corinthians. Hein? Leu todo o jogo do Corinthians. Leu todo o jogo no intervalo. E aí, isso é treinador. Ele não mexeu no teu time. Não. E o Internacional daí escapou de um rebaixamento. A primeira vez que o Internacional, depois teve a situação do Palmeiras, teve a situação do famoso do Paysandu, mas ali nós tínhamos ganho o jogo anterior da Portuguesa em Porto Alegre e ganhamos do Corinthians. Se nós não fizéssemos os 4 pontos, naquela época era 2 pontos, o Internacional teria sido rebaixado em 91. Isso graças ao Enio Andrade. Estamos recebendo Luiz Fernando Záquia aqui na Rádio Guaíba no Poste de Bola. Salzano, deixa eu só registrar, né? O Poste de Bola com apoio do Banrisul, Banricompras e Vero, dupla imbatível para o teu negócio, sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Salzano, segue. Não, o papo tá muito bom, né? Muito bom. E até a pergunta que eu faria foi em relação a esse Campeonato Brasileiro que o Inter escapou do rebaixamento e teve um papel fundamental do técnico Enio Andrade. Uma vez eu ouvi uma expressão do saudoso Mário Sérgio de que o Enio Andrade ele era tão bom, e até você já disse isso, que ele mudava o jogo com um giz na mão. Então também essa história só evidencia a grande capacidade e o grande estrategista que ele foi. Não, e assim, o interessante, Marcelo, é que sempre perguntam para um dirigente ou ex-dirigente, mas vocês dão letra no treinador? Vocês falam futebol com o treinador? O treinador que mais falava futebol comigo era o Enio. Claro que quem manda é o treinador, mas o treinador às vezes conversa contigo. Vem cá, o que tu tá achando? Bota o fulano, bota o ciclano, o que tu acha? Quem decide é tu, eu dou opinião. Nós estamos ali para sermos parceiros na derrota e na vitória. E o Enio tinha uma maneira. Quando o Enio me chamava Zaquinha, vamos comer um churrasco lá na Cabana dos Santos, que era ali na volta do Guerino. Eu sabia que ele queria falar de futebol. Vamos lá, Enio. E aí, jantar. Eu com 34, 35 anos na época. O Enio já um senhor, né? Mas ia lá, ele comia lá no fundo, atravessava por dentro da cozinha e lá no fundo tinha uma sala. Ficávamos comendo churrasco e o Enio tinha uma capacidade de estragar tanto a cerveja como a Coca-Cola, que ele misturava. No mesmo copo ele botava metade da cerveja, metade de Coca. Ele disse, Enio, as duas são boas, mas separadas, né? Tu estraga as duas. E ficava só no futebol. Ele contando história, daqui um pouco, ele era muito esperto, né? Daqui um pouco ele envolvia o Internacional, envolvia uma situação. O que tu acha? Né? E conversava, assim, de uma maneira super parceiro. Aprendi muito com ele, aprendi muito. Lamentei não ter trabalhado mais com ele, depois ficou doente, enfim.
Mas um conhecedor de futebol mudava o jogo no meio e tinha assim, o boleiro respeitava muito, porque ele parava o treino, pegava a bola e mostrava como é que fazia. Ele metia uma bola de 40 metros e metia a bola e tem que fazer assim. Quando ele pegava o pé de um jogador, é que aquele jogador ele apostava. Então ele pegava o pé do Luiz Carlos Vinck, ele apostava, ele gostava muito do Luiz Carlos, mas enchia o saco do Luiz Carlos, é porque ele gostava. Ele incomodava muito o Luiz Fernando Gomes, ele gostava do Luiz Fernando Gomes. Então ele investia nesse tipo de jogador, né? E tinha os jogadores que trabalhavam com ele. Eu tive o episódio da contratação do Célio Silva. Eu estava querendo contratar o... Aliás, zagueiro, tu tem uma margem boa de acerto aí, né? Até porque eu fui zagueiro. Zagueiro, eu conheço um pouco. Depois eu quero o bastidor da contratação do Gabar. Mas só do Célio, porque o Célio tem a mão do Enio. Eu queria trazer o quarto zagueiro do São Lourenço, da Argentina. Era um jogador da seleção argentina. Enfim, era um jogador que estava bem naquele momento. E o Enio me disse, não traz esse gringo que não vai jogar comigo. Eu quero o Célio. Disse que Célio? Célio do Vasco. Isso era a reserva do Vasco. Aí veio jogar em Porto Alegre contra o Grêmio, veio jogar o São Paulo, que era treinado pelo Telê, e o jogo ia ser no Beira-Rio, porque o Olímpico tinha sido interditado, tinha sido punido por alguma razão, e o São Paulo estava concentrado no Beira-Rio. E o Asmus, que era o presidente do Inter, tinha tido uma relação no passado com o Telê. Tinha tentado contratar lá na década passada o Telê e tinham se tornado bons amigos. Aí o Asbuzac, vamos lá falar com o Telê sobre o Célio, porque o Telê tinha saído do Flamengo e tinha ido para o São Paulo. E o Telê, um grande conhecedor de futebol, disse, presidente, não traz que não vai jogar aqui. Não joga aqui. O Asmus já não morreu de amores pelo Enio, traz o argentino. Eu digo, Turco, não vai jogar. Quem escala é ele. Não, viu? O Telê diz, não joga nada, não vou trazer um jogador que não joga nada. Eu fui para o Rio, para uma reunião do Clube dos 13, e estava o Eurico. E eu disse, Eurico, tu me empresta o Célio? Não, só vendo. Não, mas não tem dinheiro. Não, mas eu te facilito. Como é que é? 100 milhões de cruzeiros, sei lá. Isso é 91. 100 milhões de cruzeiros. Eu digo, como é que eu te pago isso? Paga em 5 vezes? 5 vezes, 5 de 20, tá, só tem condições. Achei muito fácil o negócio. Aí termina a reunião, o Eurico chama o Tinoco, que era o supervisor do Vasco, e diz, Tinoco, localiza o Célio e manda o Célio para cá. Naquela época não tinha celular. Localiza o Célio e manda o Célio vir aqui. E nesse meio tempo, naquela época eu fumava, saí um pouco do hotel, fui fumar um cigarro e estava o Eldio Macedo, colega de vocês, de jornalista, colorado. E o Eldio estava cobrindo a reunião no Clube dos 13, eu digo, Eldio, Célio, tá louco, não leva isso aí, não joga nada. Eu disse, porra, treino uma fria. O Telê me disse que o cara não joga nada. O Eldio, os caras estão vendo o dia a dia dele, não joga nada. O Eurico, que é uma águia me facilitando, mas só vende, não empresta. Ele faz em 5 pagamentos, aí veio o jogador. E o jogador, eu digo, olha, eu te ofereço isso. Dei um salário de segunda linha. E ele, chefe, viajo quando? Eu disse, porra. Aceitou. Entrei numa fria. Contei tudo isso para dizer o seguinte, quando o treinador quer o jogador, contrata. Quando o treinador do tamanho, do conhecimento do Enio, né? Ele banca um jogador, contrata que vai jogar. E veio aqui, o Internacional depois vendeu por $1 milhão, jogou na seleção brasileira, etc, etc. Foi campeão da Copa do Brasil, fez o gol do pênalti, enfim. Isso é a mão do treinador, é o conhecimento. Se eu trago o argentino, faço um investimento que o clube talvez tivesse dificuldade, etc, etc, daqui a pouco não cai na graça do cara, não joga. Então isso é a confiabilidade que tu tem que ter no treinador, tu tem que ter a convicção que é um cara que conhece. Eu trabalhei com treinadores que não indicavam jogador nenhum. Quando tu falava sobre o jogador, ele não se posicionava. Não sei. Quer dizer, é a direção que contrata. Não, futebol não é bem assim. Claro que a direção
Mas não adianta. Mas tem que ter uma convergência Tem ali. que ter uma convergência. Eu trago o jogador, não vai jogar com o cara, meu investimento vai para água abaixo. Agora, na Copa do Brasil de 92, né, o Célio Silva, ele marca o gol do título contra o Fluminense. Presidente José Asmus. Você não era o vice de futebol, mas era o diretor. Agora, o vice é o seu irmão, Pedro Paulo Záquia. E como é que foi essa relação entre vocês? Claro, além de ser familiar, mas de trabalhar no futebol e os dois no departamento de futebol que leva o Inter para o último título nacional que conquistou, porque a Copa do Brasil de 92, o Inter depois não ganhou mais nenhuma, além do brasileiro, que o último foi em 79. É assim, a minha relação com o Pedro Paulo, além de ser irmão, é de muita afinidade, né? Não é fácil, tu presidente do clube, tu botar o teu irmão de vice. Não é fácil. Toma porrada. Eu tinha sido fui diretor de futebol do Fernando Carvalho. Depois o Fernando Carvalho saiu, assumiu o Gilberto Medeiros o futebol. E eu fiquei de diretor do Gilberto. O Gilberto, um mês depois, disse pro Pedro Paulo: ele está pronto, pode botar ele que eu estou indo embora. E eu inicio o Campeonato Brasileiro de 88 como vice, irmão do cara. Primeiro, tu tem que, junto ao grupo, queira ou não queira, o boleiro te olha, tá aí porque é irmão. Então tu tem que conquistar, tem que... a comissão técnica, enfim, claro que os resultados foram positivos e isso facilitou, mas até porque a sintonia minha com o Paulo era muito boa, né? Era fácil de trabalhar. Eu trabalhei com o Pedro Paulo, trabalhei com o Asmus e trabalhei com o Paulo Rogério Amoriti. Todos queridos amigos, né? 2 já falecidos, mas meus amigos, mas o Paulo, por ser irmão, mas pelo temperamento do Paulo. O Paulo entregava o futebol, te entregava o futebol. Claro que tu bota a par, tu conversa, mas o futebol tu que manda. Eu trabalhei em 2 momentos com ele. Em 95 foi o pior momento financeiro do clube, rebaixamento, aquele negócio de Silas, mas entregava a chave, o futebol é teu. Né? Não quero ficar sabendo pela imprensa. E aí facilita. Depois, em 92, ele estava lá como vice. Eu era um assessor que eu mais administrava a relação dele com as Asmus. Que aí tu tinha que... Porque sempre é complicado tu ter o presidente e tu ter um ex-presidente no futebol. Um ex-presidente não é qualquer vice-presidente, é o ex-presidente na vice-presidência do futebol. Ele tem um tamanho, e era um ex-presidente recente, e que era o grande fiador da eleição do Asmus, que foi uma eleição que nós ganhamos por um voto. Né? Famosa eleição que ele ganhou do Dalegrave. Nós ganhamos, eu era o primeiro vice dele por um voto, porque foi o nosso grupo, que era Pedro Paulo, Maurício Strogo, eu, que bancamos o Asmus como candidato. Então tinha que administrar isso. Era um pouco complicado, mas com ele é muito fácil trabalhar. O Paulo é fácil, primeiro que o Paulo é um cara de futebol, então isso também te facilita, né? É um cara que conhece. Porque às vezes tu pega um presidente que não é tão afeito a futebol e é torcedor e bota conceito de torcedor dentro do departamento de futebol. Isso é um pouco complicado. Todo presidente do clube, o regime presidencialista, ele quer se meter no futebol, porque ele está ali porque ele gosta de futebol. Mas entre gostar e entender, tem uma diferença aí, ou ter essa sensibilidade de gerir um grupo, tem uma diferença muito grande. E o Pedro Paulo tinha essa característica. Ele tinha sido vice do futebol do Gilberto Medeiros quando foram vice-campeões em 87, né? Quando eles perderam a decisão para o Flamengo. Então ele já tinha esse conhecimento do clube, do futebol. Então ficou muito fácil trabalhar com ele. Posse de bola aqui na Rádio Guaíba, recebendo Luiz Fernando Záquia. Posse de bola com oferecimento de Banricompras e Vero, a dupla imbatível para o teu negócio. Banrisul sempre com a gente aqui no Posse de Bola. E naquela campanha da Copa do Brasil de 92, Záquia, o Inter passa por grandes adversários. Elimina o Grêmio de novo, né? Nos pênaltis, mas passa pelo Palmeiras, passa pelo Corinthians e pelo Fluminense. E ganha da final do Fluminense. Em que momento daquela campanha te veio assim, o Inter será campeão da Copa do Brasil? Quando ganha do Corinthians e São Paulo.
Quando ganhou do Corinthians, ele ganhou com absoluta... O Corinthians tinha um bom time, não era... E ganhou com autoridade, aí tu diz, está pronto para ser campeão. Até pode não ser, futebol é futebol, mas está pronto para ser campeão. Tinha time, estava bem ajustado pelo Lopes, Antônio Lopes, grupo fechado, focado, é que era um outro calendário. Então tu tinha condição de focar só naquela competição. Hoje eu tenho pena dos dirigentes, porque tu administrar um grupo que vai jogar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, é muito difícil. O foco do jogador, na medida que tu vai crescendo na competição, ele vai focando naquilo. Tu imagina se vai avançando numa Libertadores, na cabeça do jogador, a possibilidade de ser campeão de uma Libertadores. E tu tentar administrar que ele tenha um bom rendimento no Campeonato Brasileiro, é complicado. E também é muito difícil dizer, vamos optar por isso. Não tem como optar. Tu tem que ter um grupo, vai ter que rodar o grupo. E quando tu roda o grupo, tu não mantém o mesmo aproveitamento. Isso que é natural. Naquela época era diferente, né? Porque naquela época tu jogava a Copa do Brasil, né? Então tu conseguia focar na Copa do Brasil. Tu jogava o Campeonato Brasileiro, era o Campeonato Brasileiro. Hoje é calendário maluco, né? Hoje tu joga 72 partidas em média. Por aí, até mais. Às vezes até mais, quer dizer, é difícil. O outro futebol hoje exige muito mais uma condição física, tu não consegue trabalhar, tem momentos, como é que tu vai trabalhar? Então, senão joga com o Flamengo sábado, né? E joga com Bahia. Bahia na quinta-feira para Libertadores, estreia, e depois o próximo domingo contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Quer dizer, então eu vou jogar jogo no Rio, venho para Porto Alegre, folgo domingo, trabalho segunda de tarde, terça 2 turnos, quarta-feira de manhã e viajo para Bahia. Hoje até tem uma vantagem, né, em relação ao tempo de vocês. Freta avião. Antes era conexões, longas esperas em aeroportos. O aeroporto te matava. E era uma outra condição. Assim, naquela época tu viajava 25 pessoas. Né? Hoje só de comissão técnica vai 10, sei lá quantos. Sim. Naquela época a comissão técnica era o teu treinador, tu tinha um auxiliar, tinha o preparador físico com um auxiliar e um treinador de goleiro. E deu. Essa era a tua comissão técnica. Scout, capa, isso não existia nada. Né? Então hoje tu tem subsídios, tu tem uma estrutura. Quando eu fico vendo antes do jogo os aquecimentos, e como avançou, como evoluiu, que bom, né? Hoje tu tem uma condição estrutural que não se tinha. Fisiologista, olha quando tu tinha fisioterapeuta. Sim. Tu tinha os massagistas, quando num caso específico, uma recuperação de uma cirurgia, ia lá um fisioterapeuta que tu ia no consultório do fisioterapeuta fazer, porque o clube não tinha. Então, há essa modernização, mas volta ao Campeonato Brasileiro. Eu jogo quinta-feira na Bahia, venho sexta-feira para cá. Quando folga sexta, vou trabalhar sábado de manhã e joga domingo. Tu começa a perder a condição física, tu começa a não ter, e está rodando jogadores. Eu preciso de treino para entrosar esses jogadores que estão rodando. E não tenho isso, não tenho tempo. E vai ser, os grandes clubes sofrerão isso. Sabe que a sua última passagem, e daqui a pouco a gente vai entrar também no assunto zagueiros, que você contratou vários bons, o Paulo já deu esse spoiler. E na última passagem sua no departamento de futebol em 99, você assume no meio do ano. Porque a gestão era a mesma, o presidente Paulo Rogério Amoretti. Mas o Inter perde um gauchão pro Grêmio, é o Grenal famoso do Ronaldinho, que ele faz o que quer com o Dunga. Paulo Autuori, o técnico. Depois sai o Autuori, vem o Valmir Louruz. O Inter começa mal o Brasileiro. Acaba depois o Valmir saindo. Vem o Emerson Leão. E o Inter não consegue depois mais encontrar o seu caminho. Tanto é que corre o risco de rebaixamento, se salva com o gol do Dunga. Você acredita, vivendo a partir do meio daquela temporada, que o 4-0 sofrido diante do Juventude pelas semifinais da Copa do Brasil, jogo de volta, ali o presidente Paulo Rogério Amoretti,
ele não quis ser radical demais, mudar um time que era bom e depois sair muita gente, o Inter ter as dificuldades que teve naquele Brasileiro? Eu assumi no meio do Brasileiro. Né? O Paulo Rogério, que era um fraterno amigo, eu fui jantar com ele, tentando me convencer. Eu disse: Paulo Rogério, eu sou político hoje. Eu era vereador na época em Porto Alegre. Eu não posso usar o clube. Não, mas é uma situação. Eu disse: cara, eu tenho eleição. Isso era 99, eu tenho eleição em 2000, cara. Esse teu time é ruim, isso vai ter dificuldade. Não, eu estou trazendo o Djalminha e o Viola. Estou vendendo o Christian para a França, estou trazendo o Djalminha e o Viola. Bom, só um pouquinho, nós estamos falando já de um outro time de futebol. Tá falando de um craque e de um grande centroavante, né? Aí me trouxe o Celso e eu trouxe o Anderson Barbosa. E aí, aí janta e apelo e o coloradismo, a hora de ajudar, tá ruim as coisas, tu vem que me dar uma mão, vamos lá. Quando eu chego, eu me assusto. Né? Me assusto porque aí tu começa a conhecer o plantel no detalhe. Era um grupo deprimido, os 4-0, acho que criou essa... Era um grupo perdedor, era um grupo que tinha jogado a toalha já, era complicado. Com jogadores, né, que não estavam dando resultado, enfim, todas as circunstâncias que se passou. Né? Não é à toa que foi escapar no último jogo contra o Palmeiras, né? Fazendo o gol do Dunga, que tinha tido problema e até tinha sido injustiçado pelo Leão. Eu acho que tinha uma rusga do Japão. Eu acho que tinha... Porque o Dunga não tinha uma condição física de guri, né? Mas emprestava uma experiência e um futebol que, para um time médio, que era no máximo o time do Inter, ele tinha muita utilidade. E o Leão assumiu faltando 5 jogos, né? 6 jogos. E o Leão começou a tirar ele, botou ele para fora. Eu me lembro que na véspera do jogo contra o Palmeiras, o Leão morava ali no hotel na Lucas de Oliveira, onde o Internacional fica hoje. E eu disse: olha, professor, vamos jantar hoje. Aí eu vou dar uma apertada nele. Pô, nós estamos jogando uma decisão amanhã. E o Paulo Rogério disse: eu vou junto. Eu vou dizer: não, presidente, vamos junto. Quando nós sentamos para jantar, o Leão, malandro, uma grande figura humana, viu? Uma grande figura humana. Tem uma imagem aí, as pessoas acham marrento, uma figura e um belo profissional. Um cara sério, trabalhador. Nós sentamos para jantar e dizemos: cara, vocês vieram aqui para forçar para mim botar o Dunga, né? Nem percam tempo. Evidente que o Dunga vai jogar. Ele correu na frente. O Dunga vai jogar, eu preciso de jogador experiente. O Dunga é campeão do mundo. Esse tem a que perder. Se rebaixar o time do coração dele. Vai jogar. E, enfim, aí o cara que tinha problemas com ele, vai lá, faz o gol, decide, deixa o Internacional, permanece na primeira divisão. E depois acho que o clube foi muito injusto com o Dunga no ano seguinte. Acho que por tudo que o Dunga representava, e representa até hoje, mas que representava na época para o Internacional, não só por ter salvado o clube do rebaixamento, mas para a história dele, projetava o Internacional para o mundo, acho que foi muito injusto, enfim. Daí já era outra direção, já não estávamos mais lá, mas foi um momento de muita dificuldade. Eu tive um probleminha de saúde, eu infartei 7 dias depois. Eu infartei com 42 anos. Não foi de graça, certamente foi. Naqueles 30 dias era uma tensão, tu via que... Moedor de carne. Tu via que teu time estava indo para o saco. Por mais que tem para fazer. Naquela época, eu me lembro que eu contratei o Anderson Barbosa, que não deu certo aqui. Tu só podia contratar jogador da segunda divisão. Não se tinha esse hábito de trazer jogador de fora, o mercado era outro. Na primeira não podia trazer ninguém. Aí eu trouxe o Anderson Barbosa, que era goleador da segunda divisão. Foi um olheiro nosso olhar 3 jogos e disse: pode contratar. Teve uma pessoa que me disse: não contrata. E eu não ouvi, Ernesto Guedes. O Ernesto me disse: não, traz que não joga nada.
Pô, Ernesto, goleador, foram olhar, né? E eu precisava de um centroavante, o mercado tinha. E aí o Louros também foi mal. Aí o Guri chegou na quinta-feira e botou estrear no Grenal. E o Internacional perde o Grenal, tomou um gol do Zé Alcino nos 46 do segundo tempo. E aí o Guri sentiu a pressão. Uma coisa é jogar no Vila Nova, outra no Inter, pô. Sim. E aí não deu mais resultado. E aí o Celso nos ajudou no cruzamento da falta. Mas o Celso era o meu centroavante. Eu tinha jogadores naquele time, jogadores de qualidade, tinha o Lúcio, o Erivelto era jogador de qualidade, o Dunga era jogador de qualidade. E era isso aí. Estamos indo para a reta final do nosso posse de bola, a gente ainda tem mais 5 minutos, mas eu quero dizer que o posse de bola com o Luiz Fernando Zac, o posse de bola aqui na Guaíba, tem sempre, né, o apoio do Banrisul, com o Banri Compras e Vero, dupla imbatível para o teu negócio, sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Para fechar, né, uma história a gente falou no início, e aí fomos contando, passeando pela vivência do Záquia no futebol, no Internacional. Como é que foi contratar o Gamarra, toda a negociação, a trazer o Gamarra, que é um dos grandes zagueiros do futebol sul-americano. Né? Não tenha dúvida. E foi um momento muito ruim. Eu assumo o futebol do Inter numa crise. O Difini era o vice, tinha saído, meio de campeonato, tinha terminado o Campeonato Gaúcho, ia começar o Campeonato Brasileiro. O Internacional sem condição financeira nenhuma, ruim de dinheiro, famoso. Eu assumo na segunda, nós fomos fazer um amistoso na quarta-feira contra o Guarani de Venâncio Aires, lá em Venâncio, quando no caminho me dão a notícia do problema da FIFA, do Silas, que nunca ninguém tinha me falado, eu não tinha nem ideia. Imagina como é que ficou o ônibus. Nós estamos saindo de Santa Cruz, estava concentrado em Santa Cruz, para ir para Venâncio. Eu já estava fazendo contato com empresários para reforçar o time. E eu estou saindo do hotel, entrando no ônibus, o cara do hotel diz, olha, Zac, o telefone de São Paulo para ti. Eu achei que era um empresário e fui, era o cara da Folha. Como é que tu vê essa questão do rebaixamento? Achei que era uma sacanagem. Como é que é? Não, o Internacional foi rebaixado. Enfim. E aí não se tinha dinheiro. Então tinha que montar um time, a condição que eu acertei com o Pedro Paulo. Tu vai montar um time com um jogador dono de passe, jogador emprestado de graça, e vão montar. Aí eu trouxe o Goicoechea, o goleiro, que era dono do passe. Eu trouxe o Ronaldo, que era um lateral direito do Santos, que veio emprestado de graça. Trouxe o Branco, que era dono do passe. Trouxe o Márcio Bittencourt, que já tinha passado pelo Inter, que era dono do passe naquela época, do Corinthians. O Valber, o Palmeiras me emprestou de graça. E trouxe o Ailton, do Ipiranga, que ele veio emprestado com passe fixado, barato, que o Internacional acabou comprando. O Ailton, centroavante que fez história no futebol alemão, no Werder Bremen. Boca de cinzeiro. Isso. Não, e jogou bem aqui, né? Com muita velocidade, com muita força. E aí, aí tinha o Gamarra. Né? E o Gamarra era uma unanimidade nas informações. Tu falava com o Carpegiani, com o Kleber Xavier, que trabalhava lá, com o Espinosa, que já trabalhava. Todos diziam, pode levar. Todos. Não teve... porque naquela época não tinha internet, então tu recebia vídeos, né? Mas só que eu comecei a buscar vídeos de jogos inteiros, não melhores momentos. O melhor momento é sacanagem, né? Bota a jogada errada, mas jogos inteiros. Pô, o jogador, tu via que era essa classe, é diferente. Mas só vendiam, né? E o Internacional, aí parece com participação de alguns conselheiros, o Internacional pagou $600 mil na época, 4 pagamentos de 150 mil, e eu vou esperar o jogador no aeroporto. Quando chega, eu não tinha falado com ele, só por telefone, não pessoalmente. Aí quando eu vejo em minha altura, 1,78 m, meio com os pezinhos para dentro, foguinho, digo, entrei numa fria. Quando eu olhei, desceu no aeroporto, eu disse, você não pode jogar. Aí estava, no outro dia, o primeiro treino, eu vou olhar o treino do cara.
Os caras metem uma bola, querem meter uma bola nas costas dele, ele mata a bola no peito, o centroavante vem, dá um balãozinho e sai jogando. Digo, acertei. Acertei, sabe jogar. E foi um grande jogador. Pegou um time. Aquele time teve muito azar em 95. O Internacional não entrou entre os 4 finalistas, porque eram 2 turnos, com 2 grupos, classificavam o campeão de cada grupo. Nós tivemos a mesma pontuação que o Fluminense, nós tivemos o mesmo número de vitórias, nós tivemos o mesmo saldo de gols, só que nós fizemos um gol a menos. O Fluminense fez 21, o Internacional fez 20. E aí passou o Fluminense. Aí o critério, o Fluminense entrou entre os 4. E o Internacional não, senão teria... As semifinais foram Botafogo e Cruzeiro, se eu não me engano, Fluminense e Santos, né? Fluminense e Santos. O famoso 5-2 do Pacaembu, que o Giovani acaba com o jogo, correto? É isso aí. Mas em 95 também não teve muito a ver pelo fato de que o Inter perde o gauchão para o Grêmio, com o famoso banguzinho do Grêmio, e depois a Libertadores, aquele time histórico do Filipão. Não tinha essa pressão para cima do Inter também pelo grande momento do Grêmio? Veja bem, o Grêmio, que era presidido pelo Fábio, pelo Koff e o Cacau de futebol. E o Felipe, treinador. Paixão de preparador, paixão há 30 anos atrás. E o banguzinho que o Grêmio teve, jogou o Granal, jogou o Darley, jogou o Carlos Miguel, jogou o Roger, jogou o Paulo Nunes, jogou o Adilson. O banguzinho foi um marketing que fizeram, era um time misto, era um time misto. E aí, claro, tu perde um Campeonato Gaúcho para um time que foi campeão da Libertadores. O time do Grêmio... mas aí tu faz um brasileiro melhor que o Grêmio. Nós fizemos o brasileiro de 95, o primeiro turno foi excepcional. Eu fiquei fora por detalhe. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui viajar por essas reuniões do Clube dos 13 e estou no avião com o Fábio Koff. E o Fábio me disse, o melhor time do Brasil hoje é o teu. O melhor time, está mais ajustado é o teu. O teu time vai chegar. Se o Internacional tivesse classificado ali nos 4, talvez a história seria outra. Porque tinha time, estava ajustado, tinha momento, o Abel treinando, time fechadinho, tinha chance, tinha jogadores experientes, tu tinha um Goicoechea, tu tinha um Gamarra, tu tinha um Branco, tu tinha jogadores com experiência e com qualidade. Era um time que poderia chegar. Luiz Fernando Záquia com a gente no Posse de Bola. A gente está terminando o episódio. Para fechar, agora o Inter do Roger Machado ganhou o Campeonato Gaúcho, tem Libertadores já começando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Dá para esperar algo mais desse Internacional atual? Assim, primeiro, eu gosto muito do Roger. Né? O Roger é um cara que estuda futebol. Ele vai jogar, ele conhece o adversário, ele estudou o adversário, está preparado para jogar com o adversário. E sai jogador, entra jogador, o sistema é o mesmo, ele não muda, ele não inventa, ele faz o certinho, muito bem feito. Tu vê que é um trabalhador, é um cara que merece. Eu torço muito pro Roger, não só pela figura humana do Roger, mas o Roger foi muito injustiçado. É treinador que perde o gás no meio do caminho. Já está 1 ano no Inter, quase 1 ano, e não perdeu gás, ao contrário, fez um belo Campeonato Brasileiro e foi campeão gaúcho. E eu acho que o time do Internacional, a dificuldade que eu vejo é as 3 competições. Uhum. Essa é a dificuldade, porque se tu olhar, eu estava vendo essa semana Palmeiras e Corinthians, nenhum dos dois é melhor que o Inter. Palmeiras não é melhor que o Inter. Palmeiras não é melhor que o Inter. O Palmeiras não chega nos 4 finalistas esse ano brasileiro. Vai ter que mudar muito. Essa é uma declaração que eu confesso a primeira vez que eu ouço. E grava. Vou gravar aqui, tá gravado já. Porque não é um time que ele tá aquele Internacional de 77. Foi campeão 75, 76, aí tu tem que fazer a reformulação, tu teve que tirar o Dudu, teve que tirar o Rony, teve que tirar jogadores, o Zé Rafael, ele teve que trocar jogadores e os que estão substituindo, né, ainda tem uma diferença. E o time do Corinthians está bem armado, é um bom treinador. Eu gosto muito desse treinador do Corinthians. Dias. É muito bom treinador e é muito afinado, ele e o filho, enfim.
O time do Corinthians tem bons jogadores, mas está com uma pegada. Esse é um time que vai disputar alguma coisa, né? Mas não são. Tu olhar assim, potencial do Inter é potencial, né? É da mesma praia. Talvez o Flamengo esteja navegando numa praia diferente, né? Pelo plantel, pela quantidade de bons jogadores. E isso facilita para rodar. Você vai jogar 3 competições também, vai jogar o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, vai ter condições de rodar, que o Internacional talvez não tenha, que o Palmeiras não tem. Hoje tu vê o banco de reserva do Palmeiras contra o Corinthians, tu vê o banco de reserva do Corinthians, também não tem. O Charles é o 13º jogador, né? Também não tem nada de especial. O Inter buscou, né, jogadores medianos, né, que vieram agora na janela, jogadores para grupo. Claro que tu sabe que numa competições longas, daqui a um pouco tem lesão, daqui a um pouco. E se tiver, hoje o Internacional tem jogadores chaves, né? Vitão, Fernando, Alan Patrick e para mim o Valença, né? Eu acho que esses 4 são, no meu entendimento, intocáveis, deveriam ser no time do Inter, mas são jogadores, dos 4, 3 são jogadores com mais de 33 anos. Não vão aguentar o ritmo de jogar as 3 competições. Então eu tenho que saber o nível das pessoas, dos substitutos, e que momento eles vão ser substituídos. Eu não posso substituir 2, 3 ao mesmo tempo. Eu tenho isso, então você vai ter que pensar muito bem. Quer dizer, esse jogo tira o Fernando, no jogo seguinte eu vou tirar o Alan Patrick, só que tu perde a qualidade, perde a experiência, tu perde a potencialidade. Mas dá para torcer. Eu acho que dá para torcer. E daqui um pouco, Copa do Brasil, eu já vi o Paulista ganhar, eu já vi Santo André, a Libertadores, já vi o Lanús chegar numa decisão. Quer dizer, daqui um pouco vai cruzando e vai chegando. Luiz Fernando Zac, obrigado pela presença com a gente. Prazer todo meu. Se pudesse, falava mais uma hora. Vai ficar o convite para mais histórias, porque tem mais histórias. Tem assunto seguramente para mais uma hora. Vai ter uma segunda parte. Posse de bola com oferecimento do Banrisul e Vero, Banri Compras e Vero. A dupla imbatível pro teu negócio. A gente vai ficando por aqui. Esse é o Posse de Bola de número 24. Tá lá no Web Sport, no Spotify também, com Luiz Fernando Zac. Aquela história, né? Só conta a história quem tem história para contar. E o Zac contou algumas aqui pra gente sobre os bastidores do Internacional. A gente volta na próxima semana. Tchau!